Sabe, gente, às vezes o pessoal fica me perguntando, né, se eu sou lulista, bolsonarista, petista, centrão. Eu me considero uma pessoa meio de centro-direita, sabe? Eu acho que tem coisas bacanas que são feitas pelo pessoal da esquerda e tem coisas também muito bacanas que são feitas pelo pessoal da direita, sabe? Principalmente em questão da segurança pública, né? Que é algo assim que não tá bacana no nosso país, né? A criminalidade aumentou e aumentou muito, e os tipos de crimes também. Então tem muita coisa que eles fazem, assim, eles pegam pesado na questão da segurança pública, né? E tem algumas questões também da esquerda que são pautas da esquerda e que eu também acredito, sabe? Embora as pessoas acham meio controvérsia, né? Hoje em dia tá tudo essa polarização, né? Ou você é A ou você é B, ou então você não é nada, sabe? E eu não consigo enxergar as coisas desse jeito. Eu acho que o que vale é o bom senso, sabe? É o bom senso, é o equilíbrio. E eu não tenho hoje um grupo que me represente 100%, que eu falo assim, nossa, esse grupo me representa 100%, né? Eu tenho pessoas, candidatos, principalmente os que eu voto, né, que são os que eu acompanho, assim, nas redes sociais, e que, não só nas redes sociais, mas também pelo YouTube, sabe? Eu acompanho o trabalho deles e me sinto representada por eles, né? Não tem, dos que eu votei, assim, não tem nenhum no qual eu tenha votado em algo que eu tenha me decepcionado ou tenha me frustrado e falar, nossa, votei na pessoa, a pessoa foi lá e votou nisso daí. Não. Eu não tenho isso com as pessoas com quem eu votei, não, né? Exceto aqui em Bragança. Aqui em Bragança eu dei um voto de confiança para um vereador aí e embora ele continue defendendo as pautas que eu ainda acredito também, tem algumas coisas que eu fico meio assim, né? Mas também não foi assim uma grande decepção, não, sabe? Dei meu voto de confiança pela primeira vez, não foi uma grande decepção, não. Mas eu tenho um outro conhecido e que eu gosto muito, e esse sim terá o meu voto ano que vem, né? Aliás, eu tenho dois assim, que eu gosto muito, que é o Juninho Boi e o... Ai, como que é o nome dele, gente? Deu um branco, a hora que eu lembrar eu falo o nome dele. Que eu também gosto muito, Miguel Lopes. Lembrei, Miguel Lopes. Eu também gosto muito dele, gosto do trabalho dele, acompanho, vejo alguma coisinha do Bruno Sucesso também, né? E acho que faz também desempenha um trabalho bacana lá. Hoje, né? Antigamente não, mas hoje acho que é a Fabiana Alessandri, acho que é esse o nome dela. Também vejo defendendo algumas pautas que eu também acredito. Então é isso, sabe, gente? Eu não tenho essa assim como eu não tenho religião, né? Uma religião católica, crente, budista, né? Eu sou muito equilibrada, sabe? Eu sou muito do bom senso, né? Do que eu acredito, das minhas crenças, das minhas convicções. E que hoje são umas e que amanhã ou depois podem mudar e serem outras, né? Assim como as nossas crenças limitantes, às vezes temos crenças que nos limitam, mas a gente tem essas crenças e amanhã depois a gente muda e tá tudo certo, né? Cada um tem suas crenças, suas convicções. Pra mim tá tudo certo, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu achar que eu devo mudar, né, que aquela pessoa não me representa mais por algum motivo, ou às vezes não me representa, a pessoa me representa, né? Mas não em tudo, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém vai estar sempre concordando com a gente 100% em tudo que a gente acredita, né? Então, tem pessoas, né, em quem eu deposito a minha confiança que tem valido a pena, sabe? Tá valendo a pena. Mas quando me perguntam com relação a Lula, Bolsonaro ou qualquer outro presidente, né, o Zema que tá aí, o Caiado, sabe? Eu acho que tem um pouquinho de cada um desses presidenciáveis, assim, candidatos a presidente, tem um pouquinho de cada um que eu gostaria de unir, sabe? Quando você pega, assim, como se fosse um Lego, aí você pega uma pecinha desse aqui, uma pecinha daquela ali, uma pecinha daquela ali e monta um castelo. Eu acho que é isso, eu acho que tem pecinhas que a gente pega em algumas pessoas que dá pra você que poderia montar um castelo. Mas a pessoa em si não é um castelo, nenhum deles, né?
Nem Lula é perfeito, nem Bolsonaro é perfeito, nem Zema é perfeito, nem Caiado, nenhum deles são perfeitos. Mas tem algumas peças importantes e interessantes ali. Eu acho que cada época traz consigo uma necessidade maior, né? Ou várias necessidades maiores, né? Mas são mais necessárias, né? Às vezes a educação, como a gente vê hoje, a educação está bastante defasada, e então seria muito bom, mas a segurança também é algo que pega muito, sabe? A questão da segurança pública, que a gente vê acontecendo muita coisa, muita barbaridade, sabe? E cada vez são mais tipos de crimes, né? E mais acontecimentos, sabe? E com crianças, e, sabe? Chegou na barbárie, sabe? Com relação ao crime. E isso daí é uma coisa que me preocupa muito, porque se a gente não tiver segurança, né, como é que a gente faz, né? A gente vai viver pisando em ovos, vive com medo. Hoje a gente vê muitas casas assim que parece presídio, né? Ou seja, né, as pessoas estão ficando presas dentro da sua própria casa, né? Cheia de grades, enquanto a bandidagem está aí solta, fazendo o que quer, o que, sabe? A gente tem que ver preso dentro da casa da gente, né? Não tem liberdade de desfrutar, às vezes, do nosso dinheiro e sair passear no lugar, porque a gente às vezes tem medo, dependendo do lugar, a gente tem medo de não voltar mais, né? E é uma coisa que muitas vezes a gente também tem que lutar contra. A gente sabe que é real, a gente sabe que existe, a gente sabe que é um fato, mas a gente também não pode deixar de viver, né? O que a gente quer viver só por medo, né? Porque o que vai acontecer, a gente tem que procurar prevenir, é óbvio, né? Mas a gente não tem garantias de nada nessa vida, né? A única garantia que a gente tem é do aqui e do agora. Essa é a real, né? Do aqui e do agora. Então hoje eu não tenho, sabe, um candidato a presidente, é que eu falaria assim, ó, esse aqui eu voto com convicção, sabe? Não, tem pecinhas de um e de outro que eu acho muito interessante e que eu acho que seria muito bom pro Brasil, né? Mas não um único que eu falo assim, ó, esse me representa em tudo. Muito pelo contrário, viu? Eu fico até triste porque eu gostaria de um, pelo menos, que me representasse em quase tudo. Em quase tudo. Fosse uma coisinha ou outra que eu falasse, não, sabe, eu abro mão disso pra ter aquilo, pra que aquilo melhore. Sabe, mas infelizmente, assim, pelo que eu acompanho, assim, é desolador, viu? É desanimador, assim. É uma pena, porque um país tão lindo como o Brasil, com pessoas tão bacanas, muita gente bacana, trabalhadora, honesta. E assim como tem muita gente ruim e tudo mais, né? Mas tem muita gente bacana, né? E que merece ter uma vida digna, sabe, gente? Acho que o mínimo que a pessoa pode ter, precisa ter, é segurança, é ter uma moradia, sabe? É ter condição de comprar o seu alimento, de pagar suas contas. E hoje, infelizmente, nem isso a gente vê, sabe? As pessoas estão em situações assim difíceis, difíceis mesmo. Eu, graças a Deus, não tenho o que reclamar, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo na minha vida. Porque hoje, graças a Deus e aos meus pais, eu não tenho do que reclamar aos meus irmãos, né? Eu tenho o auxílio, o apoio deles, né? Tem meu namorado aqui comigo, que é um cara também trabalhador, sabe? Que corre atrás do dele. Então eu não tenho o que reclamar da minha vida, graças a Deus, né? Eu tenho uma vida muito abençoada. Agora, é muito triste, né? Quando a gente olha pro lado, e eu falo porque eu já passei muita dificuldade, sabe? As pessoas acham que a gente chega em algum lugar ou alcança algum lugar assim do nada, assim, não é do nada não, a gente luta muito pra ter assim, um mínimo de condição, sabe, pra poder viver bem, né? Um mínimo, pelo menos pra sobreviver, sabe? Mas eu também já vivi, assim, situações, assim, dificuldades financeiras, assim, cruéis mesmo, sabe? E que eu não gosto nem de falar. Não gosto nem de falar, e não é por vergonha, não, gente, é porque eu não gosto de falar, sabe? Mas eu passei por situações assim que era muito complicado. Eu saía de uma hora pra outra da casa dos meus pais e eu saía assim, sem nada, sabe? Sabe, com a roupa do corpo, uma criança no braço, né? Por conta do alcoolismo do meu pai. Então, você imagina, né? Quantas coisas você não passa, né? Mas, graças a Deus, hoje tá tudo bem e isso foi tudo ensinamento pra mim, sabe? Eu não gosto de falar porque não porque hoje me machuca mais, hoje eu vejo isso como ensinamento e tal, mas é que eu acho assim que se eu puder levar coisas boas, sabe, falar coisas boas para as pessoas, não ignorando as coisas ruins, né?
a gente sabe que elas existem, mas se eu puder passar para as pessoas, eu quero passar não o ruim, sabe? Que faz parte também desses desafios, essas lutas, né? Mas principalmente passar o quanto a gente é capaz de superar, né? Quando você foca naquilo, quando você luta, né? Quando você não desiste de alcançar um lugar que você queira, né? E eu não tô falando nem de riqueza, de nada disso, tô falando de um lugar de dignidade, sabe? De dignidade humana. E quando você luta para conquistar isso, você consegue, né? Às vezes com muito esforço, com muita luta, não é fácil, mas a gente consegue, sim, pelo menos ter uma vida digna, sabe? Uma vida honesta, uma vida bacana, né? Que não nos falte o básico, né? Uma moradia, uma alimentação, uma cama para dormir, né? Um chuveiro para tomar um banho. Mas já fiquei sem chuveiro para tomar banho e tendo que esquentar água, tomar banho em bacia, sabe? Então são muitas coisas. Mas o que eu quero deixar para as pessoas é que se a gente não desistir, a gente consegue alcançar um lugarzinho melhor, né? E que se for de riqueza, que bom também, né? É ótimo, é uma maravilha. Mas muitas vezes o nosso foco não está na riqueza, né? O nosso foco está naquela vida digna, né? Numa vida boa, numa vida bacana, né? Que não nos falte o básico necessário, né? E se vir mais que isso, melhor ainda. É óbvio, a gente luta para isso, né? A gente se levanta, cai, levanta para isso, sabe? Então é isso que eu quero deixar para as pessoas, que a gente consegue, sabe? Que não importa da onde a gente saiu, o que importa é onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar, né? E quando você olha lá pro fundo do poço, você fala, pô, daqui não tem pra onde ir para baixo mais. Não tem mais. Então é daqui para cima. Eu tenho que pensar numa estratégia, alguma coisa e daqui para cima. Aí quando você vê, você já está lá, né? Saindo na boca do poço lá e falando, e você olha para lá e o que fica é o aprendizado, né? Porque é isso que ficou para mim, né? Os aprendizados, né? E lutar hoje para me manter me manter assim da melhor maneira possível, né? Uma vida digna, honesta e trabalhando e tendo o básico e o necessário. E se tiver que ter coisa, algo muito, muito além disso, que seja, né? Eu luto, eu batalho para ter eu sou muito simples, então não tenho muitas necessidades, né? Mas se vir algo além do que eu quero, né? Do que eu busco para mim, tá ótimo, porque eu vou poder ajudar muitas outras pessoas, né? Eu vou poder me ajudar e ajudar muitas outras pessoas também que precisam de mim, então tá ótimo. Sabe, agora é muito triste a gente ver num país, infelizmente, a gente vê as pessoas, às vezes as pessoas, né, lutam e não conseguem nada, e a gente sabe que nem tudo é culpa do governo, né, quer dizer, é culpa da pessoa, a pessoa não tem responsabilidade financeira, não sabe investir seu dinheiro, usa com bagunça, com coisa que não convém, na verdade, nem tudo é sobre o governo, né, acho que é muito mais até sobre a gente, né, porque muitas vezes eu também tive pouco e com pouco eu me virei, né, então tem pessoas que também têm muito e não se vira, né. Então é tudo muito completo, é complicado, né? Mas a gente tem que buscar a solução. Não é olhar o problema, não é focar no problema, é focar na solução, né? Porque se a gente focar no problema, a gente vai ficar no problema. A gente vai viver com o problema. Então a gente tem que focar na solução. Agora, esperamos aí que apareça alguém bacana, né? Para assumir a presidência do nosso país. Eu no Lula não voto, né? Não sou obrigada a gostar do Lula, não gosto, não voto nele. E não tenho nenhuma pessoa ainda, sabe, pra votar. Mas tô aí acompanhando a política pra saber, né? Observando muito, lendo muito, observando muito. Porque nem todo mundo é o que mostra ser, né? As pessoas fingem muito bem. Então, tô acompanhando votos, essas coisas, e a única coisa que eu sei é que eu quero votar em alguém que não me represente 100%, porque não existe, né? Mas que pelo menos 80%. Contrário, prefiro anular meu voto, sabe? Prefiro não votar. Mas eu gosto de votar, né? Eu gosto de votar, então eu quero ter que votar em alguém que pelo menos me representa nas coisas mais importantes que eu acho que é mais importante hoje, né? Que é a questão da saúde, da segurança, né? Da educação, mas também tem a questão sim da moradia, né?
da moradia, da dignidade humana. Vamos ver como que vai ficar tudo isso.